Flávio, é o seguinte, nosso convite precedeu a última venda do São Paulo, a venda do Henrique do Carmo, que foi o assunto dominante aí nas redes sociais e talvez tenha gerado aí, olha, desde que a gente acompanha a gestão Casares, talvez a primeira onda contra a gestão Casares na rede social, né? Até então, se talvez tivesse uma impressão dessa questão da base muito ligada ao antigo treinador, ao Zubeldia. O Zubeldia já não está e o São Paulo continua vendendo as suas bases ou a sua geração 2006 com o Crespo também. A minha primeira pergunta para você é a seguinte: te surpreendeu, como surpreendeu ao Alê, a venda do Henrique do Carmo? E como é que você enxerga essa política de vendas do São Paulo da sua geração 2006 nesse ano de 2025 de reestruturação financeira? Bom, Arnaldo, acho que surpreender não, mas acho que acima de tudo entristeceu. Acho que todo São Paulino hoje, quando viu essa notícia, ficou triste. Acho que é a sensação geral, tristeza. Cara, a gente não consegue ter um jogador promissor que termine uma temporada. E isso tudo, e por que não surpreende? Porque é estrutural. É estrutural. Nós já estamos, esse é o 5º ano da atual administração, é o 5º ano em que se faz um orçamento que é uma peça de ficção, certo. Um orçamento que não para em pé, e um orçamento 100% dependente de vendas de jogadores para não gerar um déficit. Este ano, pressionado por uma série de fatores, entre os quais o FIDIC, percebe-se que o presidente ele não quer correr o risco de terminar em déficit. Então ele está queimando o que ele tem. A minha pergunta na última reunião do Conselho, com o presidente Casares, é: com que time vamos jogar em 2026? Que 11 vamos colocar em campo? Todos acima de 32 anos? Cadê os jovens? Cadê o equilíbrio? Como nós vamos conseguir competir em várias frentes? Então, infelizmente, a resposta é não, não surpreendeu, entristeceu. E a continuar nesse ritmo, não vai parar. Nós estamos hoje no círculo vicioso. Então, precisa vender jogadores para equilibrar as contas. Vende jogador. Vai ao mercado contratar. O que você consegue contratar sem pagar transferência? Veterano, que custa caro. Você contrata um veterano e que custa caro, corre o risco desse jogador ficar fora muitas rodadas. Se lesionar. Porque tem um risco maior de lesão. Acima de 28, 29 anos, o risco de lesão é maior. Então você está pagando jogadores hoje, como Oscar, como Luiz Gustavo, como Lucas Moura, bons jogadores, todos bons jogadores. Mas você coloca todas as cestas, todos os ovos numa única cesta. Então isso, você tem um custo muito alto de futebol, esse custo alto não se reflete necessariamente em desempenho no campo, por esses problemas, e você tem que continuar. Qual que é a tua única esperança? Venda de jogadores. Então... Você falou que você fez essa pergunta no Conselho, né? Eu fiz essa pergunta no Conselho. E teve resposta? Não houve resposta. Simplesmente não houve resposta. Simplesmente não houve resposta. Você citou um ponto importante só nessa introdução, nesse começo de conversa, que parece ser a obsessão. Parece não, já está explícito qualquer entrevista. O Júlio Casares acabou de dar uma ao Eduardo Afonso, nosso companheiro da ESPN, sobre a questão do Henrique do Carmo, e deixou muito claro a necessidade de fechar um superávit, quase uma obsessão para esse ano, que não existia nos anos anteriores, agora virou uma obsessão. Você consegue explicar essa obsessão e o que isso poderia significar na prática? Se é uma mudança de comportamento ou o que significaria fechar no azul depois de tanto tempo, a grosso modo, para o São Paulo? Bom, talvez o ponto positivo do FIDIC seja o que eles chamavam dos covenants, que são compromissos. Então, o São Paulo assinou alguns compromissos.
de novo, dados públicos, estão na avaliação da agência de rating que avalia o risco do fundo. Então, o futebol, por exemplo, não poderia gastar mais do que 350 milhões de reais no ano. Entre salários, todas as despesas, até contratações. Havia um limite, um teto para despesas administrativas. E uma coisa que coloca lá é que o clube teria que apresentar superávit. Certo. As despesas administrativas provavelmente excederão o previsto. O futebol, a meta acho que foi agressiva demais. 350 milhões de reais não daria para fazer o futebol como a gente precisaria fazer o mínimo. Mas o clube assinou. Inclusive com contratos de jogadores vigentes, etc. Exatamente. Você já tem uma despesa corrente. Então você não consegue quebrar do dia para a noite. De uma hora para outra. Não consegue. Então, basicamente, o que restou para salvar a imagem é apresentar um superávit no final do ano. Estamos fazendo isso ao custo de vendas. A custo de entregar os nossos ativos. E isso foi falado outro dia, inclusive tive uma conversa com o Belmonte, o Casares se referiu outro dia a esse ponto também. Não, vocês dizem que a gente está vendendo a preço de banana, vocês não sabem quanto custa a banana. Espera aí, não precisa ser um gênio das finanças para saber se eu vou ao mercado e digo desesperadamente preciso vender, as ofertas vão ser menores do que quem está sossegado, assim, esperando para receber uma oferta. Claro. Então, o Belmonte até ficou bravo comigo numa declaração dessa, mas é fato, eu continuo dizendo a mesma coisa. Eu achei que era para mim, mas era para o Flávio, então, essa questão do preço de banana. O Tironi falou que era para mim, injusto. Bom, o Flávio, você falou na sua fala, eu peço até perdão de ter tentado te interromper, mas é porque você falou, de um tempo para cá, as vozes dissonantes, né, as críticas, né, as contestações estão aparecendo com mais frequência. Teve algum fato, algum exemplo que você possa dar que foi mal visto dentro do próprio conselho? E também te faço essa pergunta, essa venda aí o Tironi fez a conta, hoje estava vendo, mais de 200 milhões, né? 200 e tantos milhões. A conta é a seguinte, até eu peguei emprestado essa conta de um cara que falou com a gente ontem numa live e fala de novo hoje, o Rafael Figueiredo. Ele fala, as vendas desse ano, da base, mesmo sendo consideradas ruins, geraram quase 200 milhões de reais. Sim. O que justifica arrendar Cotia por apenas 250 milhões? E aí eu só Então estamos falando de um ano ruim que você arrecadou 200 milhões. Pressionado. Eu acho que tem que responder essa pergunta do Rafael, né? Rafael. Do Rafael, mas também te faço a seguinte pergunta em cima disso. Você acha que esse fato, essas vendas acumuladas e a preço de banana, vão gerar algum tipo de movimento político dentro do São Paulo para se cobrar mais a gestão, mudarem as coisas lá, ou até mesmo, né, tirar essa maioria situacionista porque não concorda como o clube tem sido gerido? Bom, Ale, todo movimento de insatisfação ele vai sendo crescente. Ele não muda do dia para a noite. Essas vendas, em particular, desse ano, têm deixado insatisfeitas muita gente que está muito próxima da diretoria de futebol e da presidência. Então, isso é fato. Definitivamente, um conselheiro são paulino, ele não pode estar feliz com esses 200 milhões arrecadados da forma como foram arrecadados. Então, isso sim, gera uma insatisfação.